de Atos 3, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Continue o versículo 11. Enquanto oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço por essa noite, pelos louvores, pela alegria do Espírito Santo que nos encheu, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, Senhor, e pelo privilégio que eu tenho de pregar a tua palavra, Senhor. Pois sinto-me um homem muito abençoado, Senhor, mesmo em meio a muitas lutas e dificuldades, ter o privilégio de pregar a tua santa palavra. Então, assim, por isso, Senhor, eu te peço que mais uma vez o Senhor possa me capacitar para pregar isso que eu creio que tu colocaste no meu coração, e que a tua igreja seja edificada, a tua igreja seja abençoada, seja despertada nessa noite, que essa minha deficiência na voz não venha a ser um limitante, Senhor, mas que pelo poder do teu Espírito Santo eu possa anunciar a tua palavra como tenho buscado fazer, com integridade no poder do teu Espírito, e que sejamos edificados, pois tu tens poder, como já operaste tantas vezes na minha vida, para restaurar a minha voz, me dar condições de falar aquilo que eu creio que o Senhor colocou no meu coração, na exposição da tua santa palavra. Então fala ao teu povo nessa noite, em nome de Jesus, fala com poder, fala com graça, e dá-nos essa certeza de que o Senhor é um Deus bem presente na vida do teu povo. Foi no passado, Senhor, continua sendo e há de ser até a volta de teu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, eu creio que a causa desse meu estado afônico é porque eu tenho tido o privilégio de dar umas aulas lá no IBRMEC, os irmãos sabem disso. E na sexta-feira eu gravei acho que 5 aulas de meia hora cada uma. E não foi só a gravação, né? Mas durante a semana eu fiquei parando algumas madrugadas, preparando material, e aí eu acho que a voz não suportou. Preguei de manhã, ministrei o louvor, mas nesse privilégio que tenho tido de preparar essas aulas e ministrar, são gravações que vão ser disponibilizadas depois para os alunos do IBRMEC, que é o seminário da nossa denominação. Eu estou responsável pela cadeira de Teologia Histórica. Eu revisitei uma situação que aconteceu, uma controvérsia ocorrida na igreja no século IV, bem no inicinho, por conta de uma perseguição que a igreja sofreu do imperador Diocleciano. No ano de 303, o imperador Diocleciano instaurou uma grande perseguição à igreja cristã. E por conta dessa perseguição, muitos cristãos foram forçados, foram acuados, sofreram limitações, e alguns deles entregaram a sua Bíblia. O governo exigiu o imperador que ninguém tivesse uma Bíblia, e alguns homens, cedendo àquela situação de perseguição, entregaram as suas Bíblias. Por volta do ano de 313, mais especificamente no ano de 313, ano do Édito de Milão, que marca um novo momento em que o imperador Constantino se reconhece cristão. Há diferentes vertentes sobre isso, mas isso aí eu deixo para a parte da aula, mas a gente pode conversar depois se você quiser saber mais a minha opinião acerca do imperador Constantino. Mas em 313, a perseguição à igreja cristã cessa, e aqueles irmãos que haviam
cedido à perseguição, alguns que tinham entregado as suas Bíblias, alguns que tinham negado Jesus, decidiram retornar à igreja. Esses foram chamados naquela época de traditores. Por que traditores? Eram aqueles que entregavam os seus livros, e no caso o livro era as Escrituras Sagradas. Essa palavra traditores é da mesma raiz da palavra traidores. E como a igreja receberia esses que, por muitos, eram considerados traidores, porque no momento de perseguição, no momento de dificuldade, eles cederam à perseguição que foi imposta pelo imperador Diocleciano, e alguns negaram a fé, outros entregaram as suas escrituras e estavam retornando à igreja. Como a igreja reagiria, como a igreja receberia, ou a igreja não deveria receber a esses irmãos? Um grupo de cristãos da África, do norte da África, chamado donatistas, eles entenderam que a igreja não deveria receber aqueles irmãos. E mais, alguns sacerdotes, alguns líderes, inclusive um bispo, tinham renegado a fé e estavam voltando à igreja. E os donatistas eram muito rigorosos. Eles entendiam que a igreja deveria se manter pura e aqueles que haviam cedido à perseguição do imperador Diocleciano não deveriam ser reintegrados à igreja. E aí surge a figura de Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores da igreja cristã. Não concordamos com tudo que Agostinho trouxe, mas muito do pensamento dele é muito influente na teologia protestante, reformada, puritana. E Agostinho de Hipona se levantou contra o pensamento donatista, falando que a igreja é composta por pecadores. E aqueles que de verdade se arrependessem desse momento que cederam à perseguição deveriam ser reintegrados à igreja. E uma outra controvérsia era quanto aos sacramentos, pois os donatistas falavam, um líder religioso, um bispo, um pastor, que renunciou à fé em algum momento, não é apto para servir os sacramentos, para servir a ceia, para ministrar o batismo. Então os donatistas eles eram bem refratários, bem resistentes à ideia de líderes que uma vez tivessem renunciado a Cristo no passado, viessem a batizar pessoas e a celebrar a ceia do Senhor. E Agostinho de Hipona desenvolveu uma ideia muito importante, refletindo que o mérito dos sacramentos, do batismo e da ceia, não estão no ministrante, mas estão em Cristo. Então, o ministrante, aquele que ministra a ceia do Senhor, aquele que batiza, ele não tem méritos próprios. Então, ele não precisa ser perfeito, porque os méritos são de Cristo. Então, aqueles que verdadeiramente se arrependiam e retornavam à igreja, segundo o pensamento de Agostinho de Hipona, que acabou por prevalecer, eram aceitos no seio da igreja. E por que eu estou contando essa história? Porque eu estudei para dar aula semana passada também. Mas por quê? Essa história se deu no contexto do que estamos falando essa noite, de perseguição. A igreja foi severamente perseguida em alguns momentos do Império Romano. Em muitos momentos seguintes, as histórias que ouvimos aqui do Portas Abertas são contemporâneas. São de pessoas que desapareceram no ano de 2020, aquele ataque na Nigéria, salvo engano, em 2017. A perseguição à igreja aconteceu lá em 303, por conta da decisão do imperador Diocleciano. Aconteceu ao longo desses anos de lá para cá, mas ela não começou ali, no ano de 303, e sequer cessou em 313 com o Edito de Milão, que deu certos privilégios ao cristianismo, mas ela começou lá atrás. E como ouvimos, começou já no livro de Atos, uma severa perseguição à igreja do Senhor. Voltando ao texto que nós lemos, é um texto maravilhoso. O homem que aparece aqui, ele não estava afônico, como eu estou, e precisava fazer um pouquinho de malvona, chupar uma balinha, poupar um pouco a voz, pedir para os irmãos ajudarem na condução do culto, e daqui a 2, 3 dias estaria bom de novo. Até uma coisa engraçada, uma vez eu estava na igreja da freguesia, eu tinha que dar um anúncio, não lembro se era da juventude, alguma coisa, ou de algum estudo da escola dominical, que eu liderei a escola dominical lá, a igreja ainda era lá em cima. E o pastor Roberto estava afônico naquele dia, estava sem voz nenhuma. E eu também estava. Então o pastor Roberto falando com dificuldade, eu queria chamar o diácono Felipe para falar alguma coisa, que eu acho que era diácono na época. E ele sem voz, quando eu assumi o microfone, irmãos, eu estava completamente sem voz, a igreja caiu na gargalhada. Eu falei, tá vendo, eu sou discípulo do pastor Roberto mesmo, até quando ele fica afônico eu fico também. Mas graças a Deus que aqui na igreja ninguém fica afônico junto com o pastor, deixa eu ficar sozinho, que já é suficiente.
Mas não era um problema de voz que alguns dias resolve, espero eu. Mas aquele homem era um coxo de nascença. Aqui em Atos, no capítulo 4, versículo 22, diz que aquele homem tinha mais de 40 anos. Irmãos, sabe o que acontece quando alguém anda numa cidade, num bairro, numa localidade, aqui, no caso, no Templo de Jerusalém, e a pessoa já é conhecida, somente há mais de 40 anos. Todo mundo sabe que aquele era o coxo que era colocado diariamente na porta formosa, uma bela porta, uma das portas do templo. Eu conheço, tem uma senhorinha, irmãos, que quase diariamente coloca moedas ali embaixo da porta da igreja. Ela fica andando aqui pela rua, ela usa um gorro, o Paulinho está rindo que ele conhece. E já aconteceu, irmãos, de eu estar aqui na igreja, eu ouvi o barulho da moedinha, clica assim, Luciano, passando embaixo da porta. E aí uma vez eu abri o vidro, falei, a senhora está bem? A senhora quer um café? A senhora quer uma água? A gente não costuma botar pessoas para dentro da igreja desconhecidas, mas eu a conheço, ela é uma figura conhecida aqui do bairro. Ela, não, muito obrigado, só quero dar essa minha oferta. E eu fico constrangido, né, irmãos, porque eu queria poder ajudá-la e ela quer, mas eu não posso rejeitar, eu não tenho a autorização do Senhor de rejeitar uma pessoa querendo dar a sua pequena oferta e ela bota uma moedinha. Alguns irmãos que vêm aqui durante a semana, às vezes, abrem, né, Diácono Giovanni? Você abre a porta e pisa nas moedinhas que a senhora colocou ali. Ela faz isso na Universal também. Mas até vezes que a gente pôde ajudá-la, a gente sempre tenta ajudá-la, mas é a forma que ela encontrou de manifestar sua gratidão ao Senhor, eu creio. E nós ficamos constrangidos sem saber, a gente quer ajudar, mas a gente sabe que a gente rejeitar pode ser pior, a pessoa pode se sentir até ofendida, está querendo contribuir e não recepcionar. Mas a senhora é conhecida, todo mundo aqui dos comércios próximos, muitos irmãos da igreja conhecem essa senhora. Então aquele homem era conhecido, irmãos. Aquele homem tinha mais de 40 anos, ele era colocado, né, como na sua condição coxo, né, ou aleijado, uma palavra meio forte, à porta pedindo esmola, todo mundo conhecia ele. E o que acontece? Aquele homem vê Pedro e João vindo, e ele pede uma esmola como ele fazia constantemente. Ao que Pedro fala para ele, olhe para mim. E ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou, e aquele homem andou, e aquele homem saltava de alegria, e ele entrou no templo e todo mundo ficou assim, meu Deus, mas essa é a senhorinha das moedas, essa senhorinha das moedas, onde entra aqui na igreja falando, ela fala com muita dificuldade. Quem já esteve com ela fala, você não entende nada. E ela fica falando lá, não sei se ela fala em línguas ou é língua que eu não entendo mesmo. Aí ela começa a falar, você não entende nada, é como se essa senhora entrasse aqui, desse um testemunho, cantasse um louvor, fizesse uma oração e, meu Deus, essa senhora, mas é algo mais glorioso, aquele homem não andava, aquele homem dependia que pessoas o colocassem para pedir esmolas, e agora ele estava saltando, pulando dentro do templo. Mas eu não quero falar especificamente sobre esse relato que lemos no início, mas sobre reações que nós vemos a esse relato. Primeiro, a reação de Pedro, apóstolo, ao acontecido. E depois a reação dos líderes religiosos. E por fim vamos ver a reação no outro episódio, não dos líderes religiosos, mas dos governantes ali daquela região da Judéia, à igreja. Então, primeiro, a reação de Pedro. Como nós vimos aqui na leitura inicial, uma grande multidão se reuniu. Volte aqui no versículo 11. Já vou direto para o versículo 11. Que diz assim, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Irmãos, agora estava Pedro, João, vamos chamar assim, o ex-coxo, ao lado dele, aquele homem restaurado, aquele homem coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, um pedinte, que todo mundo sabia que era aquela condição dele, ele está plenamente restaurado, em pé, louvando a Deus, e o povo se reúne. Qual vai ser a reação de Pedro? O que Pedro vai fazer? Quem sabe se fosse alguns líderes religiosos dos nossos dias, pediriam uma oferta. Opa, o povo está impressionado, o povo está feliz, Alexandre. É a hora de pedir a minha oferta agora, que agora vai arrebentar. A tesouraria vai ficar muito repleta. Ou talvez alguns buscassem vanglória, ou glória pessoal. Olha só, tá vendo? Esse homem aqui, ó, vocês viam aí na porta, pedindo, sem poder andar, sendo carregado. Eu orei, ele está curado, olha aqui. Mas qual foi a reação do apóstolo Pedro?
Como Pedro reagiu nesse momento? O versículo 12 nos revela, e os seguintes. Então, primeira coisa, qual é a reação de Pedro diante daquele milagre? E daquela multidão atenta ao que ele teria a dizer. Versículo 12 nos revela, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Só esse versículo já daria uma lição para muitos líderes de nossos dias. Porque Pedro fala, vocês estão olhando para mim, como se pelo meu poder e pela minha piedade eu tivesse feito esse coxo de nascença andar? Ou seja, Pedro devolveu ou dedicou, tributou toda a glória somente ao Senhor. Não foi pela minha piedade, não foi pelo meu poder. E ele continua, o Deus de Abraão, versículo 13, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem o quê? Eles conheciam aquele homem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Irmãos, Pedro tributa a glória somente ao Senhor. E Pedro faz uma acusação grave contra aquele povo. Meu irmão, o povo podia ficar com raiva de Pedro. Você está botando a culpa na gente? Está dizendo que ele foi restaurado pela fé em Jesus e que nós matamos Jesus? Pedro foi intrépido. Pedro foi firme. E Pedro, o que fez diante daquele milagre? Diante daquele sinal, ele pregou o Evangelho. Ele anunciou o verdadeiro Evangelho. Ele falou da obra de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Irmãos, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, alguém que de fato foi alcançado pelo Evangelho, alguém que, como esses irmãos que vimos aqui, sofrem na carne por amor a Jesus, não aproveita as oportunidades, os sinais, as maravilhas de Deus para benefício próprio, mas ele aproveita sim para a pregação do Evangelho. E foi isso que Pedro fez. Ele aproveitou aquela oportunidade para falar do amor de Jesus, para falar, vocês mataram ele, mas Deus confirmou o que ele vinha dizendo no passado, porque, como bem disse o diácono Valquírio hoje na aula da escola dominical, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Tudo aponta para Cristo. Cristo é aquele que está em Gênesis 3, como vimos pela manhã, o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e teria seu calcanhar ferido. Cristo é o profeta de Deuteronômio 18, que Moisés anunciaria que viria um profeta maior do que ele. Cristo é o menino que nos nasceu em Isaías capítulo 9. Cristo é aquele que Deus, com laços de amor, usou, uniu o seu povo em Oséias capítulo 11. Deus anunciou a vinda de Cristo desde o Gênesis até Malaquias, que prenuncia a vinda de João Batista, o precursor de Cristo. Então, Pedro usa aquelas circunstâncias, não para benefício próprio, não para lucro, mas para pregar o Evangelho. Só que o Evangelho chama a uma resposta. Não podemos simplesmente falar, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, ele morreu pelos nossos pecados, vocês mataram o Senhor. E quem matou Jesus? Deus, na sua presciência, enviou o seu Filho para morrer por nós, mas ele foi crucificado pelos nossos pecados. Porque nós somos pecadores, Jesus Cristo justo morreu na cruz. E aí, voltando, né, Nelson, a teologia histórica, como ensina Atanásio, ele precisava ser Deus, porque somente Deus pode salvar o ser humano. Ele não era um homem como nós. Ele era plenamente homem, mas era plenamente Deus. Mas ele é Deus, porque se nós adoramos a Cristo, ele não é Deus, nós somos acusados de idolatria, ensina Atanásio de Alexandria. Então, Cristo veio, ele morreu, esse é o Evangelho, e ele demanda uma resposta. No fim de tudo, irmãos, quando tudo se acabar, quando não tivermos mais nada diante de nós,
só existirão dois caminhos, na verdade já estão postos. Aqueles que aceitam Jesus, reconhecem sua necessidade de um Salvador, e aqueles que entendem que não precisam de um Salvador, podem salvar-se a si mesmos. Os primeiros, aqueles que se reconhecem necessitados de um Salvador e depositam sua fé e confiança em Jesus Cristo, seremos salvos. E aqueles que o rejeitarem, serão condenados eternamente no inferno. Mas Pedro, faz um convite aqui no versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Esse versículo é um mini evangelho. Esse versículo, talvez se você pedisse um resumo do evangelho, te perguntassem, você falasse João 3,16, excelente resposta, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui você tem um outro resuminho do evangelho. Arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Esse é o resumo do evangelho. Reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, todos nós, com voz ou sem voz, somos pecadores. Que necessitamos de um Salvador, mas ele veio, Jesus Cristo, Senhor. Então Pedro usa aquela circunstância, a reação de Pedro, aquele milagre, aquele ocorrido extraordinário, e a atenção que a multidão deu a ele, foi pregar o evangelho. É o que esses irmãos da igreja perseguida muitas vezes fazem. O Vitor falava da Reiu, que eu tive o prazer de conhecer lá na freguesia. Reunimos mais de 500 jovens naquela ocasião para ouvir o testemunho dessa irmã. E ela falou coisas muito tocantes. Quando eu assumi, que eu estava coordenando aquele encontro, quando eu assumi, eu estava em lágrimas. Ela falando que estava distante dos seus filhos e agora morando na Coreia do Sul, estava reunida a sua família de novo. E ela falou que a última coisa que o seu marido falou para os seus filhos, numa prisão, seu marido preso, o seu filho do outro lado da mesa, ele falou para o filho botar a mão por baixo da mesa. E quando o filho passou, botou a mão por baixo da mesa, o pai escreveu com os dedos na mão do seu filho Jesus. Porque se ele falasse de Jesus, ele seria afastado do filho naquele momento. E ainda assim esse homem foi condenado à morte e morreu. Mas ele, com as suas últimas palavras que pôde dizer aos seus filhos, ele pregou Jesus Cristo com o dedo, escrevendo por baixo de uma mesa, na mão de seu filho, para o seu filho entender que a coisa mais importante que há nessa vida é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Essa mulher apanhou muito. Ela disse que uma vez bateram tanto no joelho dela, que ela já não estava aguentando de dor, e ela lembrou-se do Salmo 119, que diz, foi bom me ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus preceitos. Eu falei, essa mulher é crente. Essa mulher é crente, que a mulher está apanhando, está sofrendo só porque ama Jesus. E o texto que vem à sua mente é o Salmo 119. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus preceitos. Eu estava diante de uma mulher verdadeiramente de Deus. Use tudo que você tem na tua vida para pregar o evangelho. Pedro usou aquelas circunstâncias para anunciar Jesus Cristo, o Senhor. Mas qual foi a reação dos líderes religiosos? Se essa foi a reação de Pedro, a reação dos líderes religiosos, nós encontramos não no capítulo 3, mas no capítulo 4 do livro de Atos, que diz a partir do primeiro versículo, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E como eles estavam, diz o versículo 2, ressentidos, estavam chateados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição entre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. A reação de Pedro, aquele milagre, pregar o evangelho. A reação dos líderes religiosos, encarcerar Pedro e João. Mas sabe o que acontece quando a igreja verdadeira é presa? Sabe o que acontece quando a verdadeira igreja de Cristo é perseguida? O versículo 4 responde essa pergunta. Leia em voz bem alto o versículo 4 de Atos 4. Porém, os homens que pregam a palavra podem ser presos, mas a palavra de Deus não é presa. Deus faz com que a sua palavra prospere. Deus faz com que a sua palavra avance. E 5.000, quase 5.000 pessoas foram contadas à igreja naquela ocasião, mesmo com seus líderes presos. E o texto continua aqui, versículo 5.
No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Foram inquiridos porque tinham feito aquela benesse, aquele homem coxo. E o versículo 8, revela: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E leia em voz bem alto o versículo 12 comigo. E não há salvação em povo, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diante da multidão, impressionada com o milagre, e que talvez estivesse a ponto de adorar os apóstolos, Pedro prega o evangelho, fala: vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, arrependam-se, convertam-se. E agora, diante das autoridades que queriam o fim deles, eles têm a mesma mensagem. A mensagem do evangelho é uma só, irmãos. Seja para a multidão impressionada com o milagre, seja para os líderes revoltados com o sucesso daqueles simples e letrados cristãos que pregavam Jesus Cristo. A mensagem é uma só. O dono de propriedades, o empresário, o doutor com PhD lá na Europa, precisa do mesmo evangelho que a pessoa simples que você conhece, que trabalha num lugar muito simples que você vai frequentemente. Todos precisam do mesmo evangelho. E seja diante da perseguição, seja diante de uma exaltação, os apóstolos pregaram Jesus Cristo. Então, qual é a reação? Perseguição. E continua o texto aqui, versículo 18, saltando um pouco à frente. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles viram que os caras eram firmeza. E aquela galera ali não ia se dobrar fácil. Aí devem ter pensado: não adianta ficar discutindo muito com eles. Vem cá, vamos fazer o seguinte: tudo bem, vocês estão falando aí, estão falando um monte de coisa, não prega mais em nome de Jesus. Só que conforme o relato de Mateus 28, final do Evangelho segundo Mateus, Cristo deixou a seguinte ordenança: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, quem obedeceriam? A Cristo que mandou pregar ou aos líderes religiosos que mandaram ele se calar? A resposta vem no versículo seguinte, 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, se o relato da igreja perseguida nos impressiona, de homens e mulheres que, face à perseguição, não negam a Jesus e continuam pregando o evangelho, nós entendemos que isso não começou agora. Nem começou em 303 com a perseguição do imperador Diocleciano, mas começou já aqui em Atos 4, a igreja sendo perseguida e estando resoluta em não deixar de pregar o evangelho. Mas o que acontece? Eles são soltos. E o que acontece na sequência? Eles continuam pregando o evangelho, continuam anunciando a Cristo. Deus opera sinais. Vá para o capítulo 5, versículo 12. Estão lá os apóstolos pregando, operando sinais e maravilhas. 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Eles ouviram a ordem de não pregar, e o que eles fizeram? Pregaram. Porque Jesus Cristo mandou eles pregarem. E isso aqui é um prumo, uma régua para as nossas vidas. Toda vez que alguém quiser que a gente faça alguma coisa diferente daquilo que Deus claramente manda fazermos, a resposta é fácil: importa-me obedecer a Deus e não aos homens. Importa-me seguir ao Senhor e agradá-lo.
Ele é o meu juiz, ele vai me justificar. Só que o que aconteceu? Eles pregaram e novamente se levantou perseguição e novamente eles foram presos. E agora no capítulo 5, versículo 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita... No texto anterior, capítulo 4, falou que eles estavam como? Quem está ligado aí que lembra? Estavam ressentidos. E agora eles estão com muita inveja. O evangelho prosperando, irmãos, causa problemas. E continua o texto, versículo 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Deus operou um milagre e eles novamente foram libertos. Mas novamente chamaram eles para falar. E aqui já lá no versículo 29, no 28, diz assim: dizendo os líderes: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desses homens. Leia o versículo 29 em voz bem alta comigo. Então... Que intrepidez, irmãos. O que existia em Pedro e João, o que existe nesses irmãos da igreja perseguida, que muitas vezes não existe em nós. Fraquejamos por coisas tão mais simples. Esses homens sendo chamados de novo, sendo cobrados pelas autoridades. Eu não mandei que você não falasse em nome de Jesus. E qual é a resposta dele? Importa nos obedecer a Deus e não aos homens. Será que temos a mesma firmeza em anunciar o evangelho? Então, o que vimos? Primeira reação de Pedro, daquela circunstância, pregou o evangelho. A reação dos líderes religiosos, perseguiram os apóstolos. E a terceira e última reflexão, já não nesse contexto, mas numa passagem mais à frente, no capítulo 12. Atos 12. Agora não é uma perseguição imposta pelos líderes religiosos, mas pelo governo, pelas autoridades daquela região. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Lembra como é que ficaram os judeus, os líderes? Lá em Atos 4, eles ficaram ressentidos. Em Atos 5, eles ficaram com muita inveja. E aí olha o que Herodes descobriu aqui no versículo 2 de Atos 12. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago foi morto à espada. Vendo que isso fazia o quê? Agradava os judeus. Ele foi político. Opa! Os caras estão com inveja, estão com ressentidos. Então, vou matar um apóstolo aqui, eles vão ficar felizes. Vou ganhar ponto aqui no meu eleitorado, por assim dizer. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Só até aí. Novamente, agora não pelas autoridades religiosas, mas pelas autoridades civis. Os líderes são presos. E aí, se você conhece ou se lembra do relato, a incessante oração da igreja em favor daqueles homens, e Deus, de forma maravilhosa, liberta-os da prisão, e eles voltam a pregar o evangelho. Irmãos, que fé é essa? Que dificuldades se levantam, e a pessoa continua falando de Jesus. Que fé é essa? Que não vê barreiras. Não importa se vai ser preso, não importa se vai ser açoitado. Eu não li, mas acho, salvo engano, no capítulo 5, diz que eles saíram felizes depois de terem sido açoitados, pois foram considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. A perseguição muitas vezes é uma peneira. Só fica grão, palha vai embora. Quando Deus permite, seja pela vara dos religiosos, seja pela vara do governo, a igreja seja perseguida, só fica quem de fato ama a Cristo. Crente de fachada, crente para a religião dos meus pais, não fica. E aqui a gente tem uma prova viva disso.
Mas o que aconteceu com essa perseguição? Depois eles são soltos, a igreja ora. E aí, caminhando para a conclusão, versículo 21 do capítulo 12. Atos 12, 21. Em dia designado, o Herodes, que mandou matar Tiago, que imprimiu uma perseguição contra a igreja, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é a voz de um Deus, não de um homem. Exaltava o homem por motivos políticos também, o povo foi esperto ali. Mas ele recebeu uma glória que não lhe era devida. E o versículo 23 nos diz: no mesmo instante, aquele inimigo do povo de Deus, aquele que passou Tiago a espada, aquele que perseguiu, que prendeu Pedro e João, versículo 23 nos diz: no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Mas o capítulo não acaba aí. Tem mais 2 versículos, mas eu quero ler somente o 24. Leia comigo também, em voz bem alta. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Herodes morreu, mas a palavra permaneceu. Tiago foi passado a fio de espada, mas a palavra perseverou, permaneceu. Estamos nós aqui, 2000 anos depois aproximadamente, bebendo dessas ricas fontes. Mas por quê? Homens e mulheres foram intrépidos e não rejeitaram Jesus Cristo. E usaram tanto os bons momentos quanto as perseguições para pregar o Evangelho. É isso que devemos fazer. Os melhores momentos da sua vida, que Deus estiver te dando um momento muito bom, pregue o Evangelho. Nos piores momentos, se você estiver passando por muita dificuldade, por perseguição, pregue o Evangelho. E deixe os resultados com Deus. Que aos olhos humanos, os principais líderes presos, Herodes matando Tiago, tinha tudo para a igreja não avançar. Mas no final do capítulo, Herodes está morto e a palavra de Deus continua avançando. Vá comigo em 2 Timóteo 3, a última leitura que faremos. Mas o que isso diz respeito a nós? 2 Timóteo 3, apenas o versículo 12. Eu vou ler do 10 ao 12. Um relato comovente nessa carta, que é a carta mais visceral do apóstolo Paulo, em que mais ele coloca a sua alma, o seu coração. A sua última carta, ele sabe que já está às portas da morte. Condenado, seria em breve a ser morto pelo Império Romano. Sabia que a hora da sua partida era chegada. Ele seria oferecido como libação. E nessa carta comovente ao seu discípulo Timóteo, entre muitas coisas belíssimas que Paulo assevera, ele fala aqui no capítulo 3, versículo 10 e diante: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. São coisas boas. Mas olha o que diz o verso 11: as minhas e os meus, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônia e Listra. E ele dá um brado assim de uau, assim, meu Deus. Ele diz: quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. E aí ele fala algo para Timóteo, que também é para mim, e que também é para você. No versículo 12, se você decide e deseja ser um cristão verdadeiro, esse versículo é para você. E não é tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, que tem que ser lido junto com 12. Mas quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele antes no versículo 12 de Filipenses 4, ele diz que passou por todo tipo de situação, de escassez, de bonança, de nudez, de fome. Então, já que eu passei por tudo, eu posso afirmar tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é Filipenses 4,13. Estou falando de 2 Timóteo 3,12, que eu peço que você leia em voz bem alta comigo nesse momento. Na verdade, a pergunta que cabe a nós nessa noite: você quer viver piedosamente em Cristo Jesus ou não? Não é só para os irmãos coreanos, norte-coreanos. Não é só para os irmãos da África subsaariana. Não é só para os irmãos da Colômbia, que é um país onde há perseguição. Não é só para os irmãos sufocados por aquela maldita ditadura comunista de Nicolás Maduro na Venezuela. Não é só
para esses. Mas essa pergunta cabe a nós. Você quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Se a sua resposta é sim, em algum nível você vai sofrer perseguição. Seja no trabalho, seja na família, seja dentro do seu lar. Não há escolha. E o apóstolo Paulo é bem enfático. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E qual vai ser a sua reação? Como a de Pedro? Enfrentar a perseguição, glorificar a Deus e honrar o nome do Senhor? Qual vai ser a sua reação? A perseguição virá, irmãos. Em maior ou menor medida. A perseguição que enfrentamos aqui não se compara, pelo menos em intensidade, o que esses irmãos enfrentam. Mas ela existe. Tem pessoas que não podem vir à igreja porque, ou pelo menos em mais cultos, porque o cônjuge não permite. Tem pessoas que queriam se envolver mais na igreja, mas não podem por questões familiares. Outros que no emprego são zombados por serem fiéis a Cristo. Mas se você se encontra entre esses, saiba que esse é o destino daqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Isso está dado. A questão é como nós reagiremos à perseguição. Como o Senhor vai nos encontrar. Os donatistas que eu contei no início chamavam os traditores de traidores e não queriam que eles entrassem novamente à igreja. Mas Agostinho de Hipona, eu creio que inspirado pelo Espírito Santo, mostrou que eles deveriam ser aceitos no seio da comunidade cristã. E assim a igreja recebeu aqueles irmãos que os méritos não são nossos, os méritos são de Cristo, que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. Mas e nós? A perseguição bater à nossa porta, qual vai ser a resposta? Você jovem, você adolescente, que decidir ter uma vida dedicada ao Senhor, falar, eu vou me conservar, você menina, para ter a minha vida, a minha castidade e poder entregar-me somente a um homem, o meu marido, você vai ser, não é que você pode não, você vai ser zombado. Você é universitário, quem vai entrar na universidade, especialmente se for pública, e mais especialmente se for da área de humanas, você vai sofrer, você vai ser perseguido. Dia desses eu pregando na igreja do Jabur, no final uma jovem me procurou, o nome dela é até Isabela, e falou para mim, o senhor falou algumas coisas que me foram boas. Eu falei, eu sou universitário. Eu falei, que bom. Você faz o quê? Faço psicologia. Aonde? Na Unirio. Eu falei, Jesus. Misericórdia. Psicologia na Unirio. Eu virei para ela e falei, que Deus te capacite, minha filha. Se eu puder te ajudar, conte comigo. Você está num lugar difícil. Não é porque é psicologia, não. Tem muitas áreas. Não tem jeito, irmãos. Vamos ser perseguidos. Mas que o Senhor nos encontre fiéis, amém? Que meio à perseguição, o Senhor nos encontre fiéis. Seja ela maior ou menos intensa. Que você, jovem, especialmente, já preguei para muitos jovens. Liderei jovens por muitos anos. E tenho a alegria de ver alguns adolescentes da época que eu liderava jovens na freguesia, hoje casados com 2 filhos. Já encontrei um casal que está com 4 filhos. Firmes na presença do Senhor, isso dá muita alegria ao nosso coração. Então há jovens que vão perseverar e vão colher os bons frutos da sua fidelidade ao Senhor, que você seja um desses. E lá na frente você vai ver o benefício disso. Mas você vai sofrer. E que nós, como igreja e como família, possamos abraçar esses jovens e suportá-los, dar suporte no Senhor. Como reagir à perseguição? Sendo fiéis ao Senhor e pregando o Evangelho. Não há outro caminho. Que Deus nos fortaleça. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos.